Lucas, capítulo 8, versículo 3, fala sobre a pessoa, a mulher altruísta. É diferente da egoísta. A altruísta, ela gosta de servir, ela gosta de repartir, né? Ela gosta de praticar o bem, glória a Deus, e ela sempre coloca o Senhor em primeiro lugar. Será que nós, como mulheres, serve para os homens também, estamos colocando o Senhor em primeiro lugar? A palavra de Deus diz que o bom soldado que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. E nós estamos embaraçados. Esta é a realidade, irmão. Temos tempo para tudo, menos para colocar Jesus em primeiro lugar. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser altruísta. Temos que colocar os interesses do reino em primeiro lugar. Quando Maria saiu com aquele povo para adorar em Jerusalém, né? Jesus, ele tinha se perdido da multidão e elas voltaram, parece que foi 3 dias, não tenho certeza, a Jerusalém, acharam Jesus ensinando para os doutores com 12 anos de idade. E ele disse o que para a mãe dele? Ele disse: convém que eu trate dos negócios do meu pai. Ele se desligou de pai, de mãe, de irmão, dos vizinhos, da multidão, para fazer a vontade de Deus. Jesus também disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. E nós somos chamados para isso, para trabalhar, para ser servos. Às vezes a gente quer ser servido. Ninguém me visita, ninguém me ajuda, ninguém telefona, ninguém me procura. Mas não é assim. O Senhor quer que a gente procure, que a gente telefone, que a gente vá ao encontro, que a gente venha servir. E é perigoso, porque se a gente trabalhando já é um servo inútil, que só faz aquilo que é mandado, imagine se a gente não faz. A palavra de Deus diz o quê? O servo inútil é cortado e lançado no fogo. Glória a Deus. Talvez seja por isso que tem muita gente no fogo da correção, né? Ah, é prova? Será que é prova? Porque Deus só prova fiel. Será que não é correção? É bom que a gente peça a Deus discernimento para saber como que estamos passando por determinada coisa. Glória a Deus. Então aqui no Lucas, capítulo 10, versículo 41, fala sobre uma mulher, e todo mundo conhece a história de Marta e Maria. Eu não vou ficar abrindo a Bíblia para ler, porque vai tomar tempo. Marta e Maria. Jesus estava lá na casa de Marta e Maria, glória a Deus. E Maria, ela também estava querendo servir Jesus. Marta, aliás, querendo servir, né? Fazer uma comida melhor, colocar a toalha mais bonita, ajeitar a casa, né? É um serviço para Jesus. Mas só que Jesus não estava interessado em casa bonita, não estava interessado em toalha bonita. Ele queria falar do reino. Glória a Deus. Muitas vezes eu estou na cidade, em Recife, e eu olho para a multidão das pessoas na rua, e olho para as lojas e eu digo: meu Deus, se Jesus estivesse aqui agora, andando na cidade, será que Jesus ia olhar para as vitrines? Será que Jesus ia olhar para os sapatos? Eu acho que não, irmão. Eu acho que Jesus ia olhar para as pessoas. Glória a Deus. E olhar para a necessidade daquelas almas que estão como ovelhas que não têm pastor. Glória a Deus. E muitas vezes aqueles não chegam nem ao final da semana, vai estar no inferno. Por quê? Porque nós estamos embaraçados com os cuidados dessa vida. Glória a Deus, né? E a Maria, Jesus diz o quê? Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas, estás afadigada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e não será tirada. Glória a Deus. Quantas marcas tem aqui? Porque a palavra de Deus tem direção. Eu não estava pensando em falar muitos versículos que eu estou falando agora. Estava pensando em falar outra coisa. Mas o Espírito Santo mandou o rolo do céu e vai entrar e vai sair. E aquilo que Deus porque é para o nosso bem, porque o Senhor quer nos levar para o céu. E o nome do Senhor tem que ser glorificado através das nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Evangelho é blasfemado todo dia por causa de nós. Quanto crente servindo de escândalo para o Evangelho?
Mas o Senhor quer que a gente seja como vagalume, luz no meio das trevas, né? O vagalume vai lá brilhando no meio das trevas, né? Glória a Deus. Então, irmãos, que nós possamos ser como Maria de hoje em diante. Tem tanta gente preocupada com a arrumação de igreja, né? Às vezes tem uma festa na igreja, é cortina nova, é produto novo, é tudo novo, brilha tudo, né? E Jesus fica olhando, porque a palavra de Deus também diz que Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Deus habita dentro de cada pessoa que se arrepende e se converte. Isso é mal para mim, né? Essas coisas é boa, é para Jesus também. Mas Jesus está interessado na casa dele em milagres. Jesus quer que o cego veja, que o paralítico ande, que o coxo salte, que o pecador se arrependa, sejam curados. Isso não tem acontecido. A palavra de Deus diz: os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, pisarão na cabeça da serpente e do escorpião. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Vos dou autoridade em meu nome farão coisas grandes, a movidões espirituais, visão, revelação, cura, operação de maravilha, dom de ensino, exercer misericórdia. Tem tantos dons, cadê os dons? Em vidas idôneas, em vidas santificadas, em vidas santas, como disse o pregador essa semana, nem santarrão, nem santinho, mas santo, né? Nem querer ser melhor do que ninguém, é tão santo que não fala com o irmão, e nem também ser mundano, crente rei mundo, pé no rei, não pé no mundo. Glória a Deus. Mas ser santo, serem santos em toda a vossa maneira de viver. E a Marta, porque, irmãos, se a gente tivesse preocupada com as coisas do reino, tudo bem, ainda que seja enfeitar a igreja, essa macieira, é do reino, é de Deus. Mas o problema é que a gente está preocupado com os nossos problemas, né? Com as nossas causas. E hoje em dia, irmãos, as igrejas, a maioria, está puxando um pouco para a terra, não está puxando um pouco para o céu, não. Glória a Deus, né? Aí aqui também fala de Maria. Pede a Deus, vamos pedir, né? Senhor, me dá um coração de Maria, me faz como Maria, me ajude a colocar o teu reino em primeiro lugar e anunciar algumas coisas que não é tão importante, porque há coisas que a gente não tem como renunciar, porque é necessário. Cuidar dos filhos, trabalhar, estudar é necessário, mas tem coisas desnecessárias, supérfluas, que está tomando o nosso tempo, irmão. Às vezes não tem o básico, não tem o necessário, tem muito além, e isso ocupa tempo. Quanto mais a casa está cheia de bagulhada, mais cheia de coisa, mais trabalho, mais tempo tomado. A gente precisa se desembaraçar de algumas coisas para ter tempo para o Senhor, porque senão não tem tempo não. Glória a Deus. E Deus é Deus que, quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, Ele supre todas as nossas necessidades. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Glória a Deus. Ele é fiel, Ele fala: não esteja ansiosos, não se preocupe. Olha os lírios, olha os pássaros, não trabalham, mas o Senhor os alimenta. Glória a Deus, aleluia. Só em uma palavra vem essa mensagem toda, e toma tempo. Glória a Deus. Aqui fala também de Maria, mãe de Jesus, em Lucas 1,38. A Maria, mãe de Jesus, obediente. A serva obediente. Virgem, noiva, o anjo vem, diz ela que ela vai ser mãe de Salvador, Espírito Santo, né? E ela simplesmente diz: cumpra-se na vida da sua serva, né? A vontade do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra, ela é Lucas 1,38, eu vou ler aqui, eu acho lindo, quando Maria, ela diz assim: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela não cogitou: Senhor,
casada. Senhor, não conheço varão. Senhor, o que é que o povo vai falar de mim? Né? Ela simplesmente obedeceu. Ela disse, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E Jesus fez o milagre, né? Ele casou com Maria, não tocou em Maria. Maria foi mãe do Salvador, porque tudo que Jesus faz é bonito. Tudo que Jesus faz é com ordem e decência. Tudo que Jesus faz é para crescimento, para edificação. Quem vem matar vai destruir o diabo. Mas Jesus não. Tudo que ele faz, inclusive meu marido está falando aqui, o Senhor diz, eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vós. Pensamento de bem e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Aleluia. Então, a gente tem que ser obediente. Quantas vezes Deus separa para a obra, para alguma obra específica na igreja, e a pessoa não quer. Eu não posso, eu não quero, ninguém pode não, irmãos. É o Senhor quem faz todas as coisas. Se Ele não colocar a palavra na minha boca, não sai nada. Glória a Deus. Eu vou contar uma experiência que eu era muito convidada no Rio para levar a palavra da igreja e eu fui ficando convencida. Eu fiquei muito convencida. Quando alguém não me chamava, eu ficava, eu digo, poxa, eu até separava a mensagem. Aí quando foi um dia, me deram a oportunidade, Deus me testou. Eu não tive nada para falar, ainda bem que foi uma saudação. Aí eu pedi para cantar um hino para disfarçar. Cantar um hino para disfarçar para sair, porque eu achei que, né, a estrela, irmãos, ó, cuidado. Glória a Deus. Tinha uma menina na igreja que todo mundo cantava, essa menina. Botava ela numa cadeirinha, a menina cheia da unção, cantava. Aí a igreja começou a idolatrar a menina, Deus tirou o dom da menina. A menina ficava na cadeira de boca fechada. Glória a Deus. Então, não sei por que eu estou falando isso, mas vamos obedecer. Pode falar, de pode Deus, falar. que obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus. Tem gente sacrificando muito, né? Sacrifica, sobe escadaria, pede de oração, vai no sol quente, bota aquele paletó quente que já vai quase dando empate. A mulher com a manga da discriminação de baixo, vai. Mas cadê a obediência? Eita, Jesus, é Glória a verdade. Deus. Deus não olha para o homem pela aparência. Aleluia. Embora as mulheres se vestir com pudor e modéstia, né? Tem que ser tudo para a glória do Senhor. Mas Deus contempla o interior nosso. Glória a Deus, aleluia. Deus não olha para a nossa aparência de santidade. Deus quer que a gente seja santo mesmo. Eita, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em toda a nossa maneira de viver, em tudo, glória a Deus, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santificação é o quê? Separação das coisas que não agradam a Deus. Se eu li um livro que diz assim, meu lugar que faria Jesus. Comprei lá no seco, na cidade, é velho. É só você perguntar, em meu lugar que faria Jesus? Jesus faria isto? Na minha hora vem a resposta, não. Aí você não faz. É santificação. Glória a Deus. Aqui fala também, o relógio não espera, de Lucas 1,41, de Isabel, uma mulher cheia do Espírito Santo, parenta de Maria, mãe de Jesus, parece que era prima. Quando Maria foi visitar as duas grávidas, né? As crianças começaram a pular no ventre das duas, né? João Batista e Jesus, né? Começou a pular e ela foi cheia do Espírito Santo. Irmão, como Deus está precisando, irmão, de mulheres, eu também me encaixo, que seja cheia do Espírito É Santo. verdade, irmão. Glória a Deus. Cheia do Espírito Santo. Não fica marchando, pulando, dando espada, não. A pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa santificada. É uma pessoa que a palavra não vai por terra. É a palavra, irmãos, que Deus usa na revelação. É uma coisa linda. Glória a Deus. Deus mostra o céu, irmão. É verdade. Deus mostra o céu. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós começamos a ter o Espírito e acabamos pela carne.
eu me lembro que os rapazes diziam para a menina, olha, noiva minha não usa calça comprida, noiva minha não corta cabelo, noiva minha não se pinta, noiva minha não sei o quê, e elas obedeciam por amor ao noivo, porque queria casar. Hoje Jesus diz é rosa, a gente diz é azul. É verdade. Ele diz é vermelho, a gente diz é amarelo. Ele só queria ser total, irmão. Eu mesmo, eu já não sou mais aquela que eu era há 34 anos atrás, quando eu retornei para Jesus. Estou precisando voltar ao primeiro amor. Essas coisas, porque, irmão, a santificação numa vida, eu digo por experiência própria, a santificação numa vida tem o dom de discernimento. Você chega muitas vezes na igreja e você chora, porque você vê como estamos muitas vezes afastados da palavra de Deus. Tem igreja aí que virou sociabilidade apenas. Cadê o joelho? Cadê as orações? Cadê chegar na igreja para reunião social, para bater papo, para conversar? Cadê tudo vazio, meu irmão? E quando os outros querem orar, não pode? Porque o burburinho está bom. Era para conversar, deixa o irmão que quer orar, orar. E também é melhor nem sair de casa, porque volta de mão vazia. Glória a Deus, aleluia. Embora tenha lugar de conselho, viu? Glória a Jesus. Então aqui fala, precisamos buscar o Senhor, ser cheio do Espírito Santo, porque Deus quer nos usar, irmão. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar no dom de cura. Deus quer usar a gente de uma forma maravilhosa. Por que é que as multidões seguiam Jesus? Porque de Jesus eles viam maravilhas. Às vezes a igreja está tão vazia que não atrai o mundo lá fora. O que é que eu vou fazer naquela igreja? Não tem ninguém? E lá não tem ninguém, porque a igreja não tem nada. Mas nós sabemos que tem para nós, né? Mas o mundo olha e ele diz assim, não, tem que ter a diferença, tem que ter a diferença. Glória a Deus, a pregação de salvação e tantas outras coisas. Aqui fala de Isabel, mulher cheia do Espírito Santo. Mateus 26, 7, né? Porque aqui fala daquelas mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. É Lucas, parece que é capítulo 1. Isabel é vaso de alabastro. Depois eu chego lá. Mateus 26, 7, né? Aquela mulher que, arrependida, né? Que despejou o perfume sobre Jesus, né? O vaso de alabastro, caro, o perfume, né? Quebrou, despejou sobre Jesus. Isso aí quer dizer o quê? A gente dá o melhor também para Jesus. Servir a Jesus com os nossos bens. Servir a Jesus com os nossos bens. Aqui fala também de outra mulher, a viúva pobre, Mateus 12, 41, 44. A viúva pobre não tinha nada, mas ela tinha amor. Amor pela obra, amor pelo reino, amor pelo crescimento da obra, amor por Jesus. O coração dela não estava pegado às coisas materiais. A palavra de Deus diz que aonde estiver o tesouro, aí está o coração. É verdade. Será que o meu tesouro, meu coração está na obra ou está no dinheiro? Eita, Jesus. Não é? Será que eu estou pegando aquela célula mais velha, amassada, que não presta para dar para a casa de Deus? Será que eu estou pegando aquela moedinha, aquela última, né? Às vezes tem um dinheirinho até melhor, mas a fé, não é a fé. Ela deu o único sustento que ela tinha. Porque ela tinha fé de que Deus supriria a sua necessidade. Eu creio. E Aleluia. também se Deus não suprisse, ela era feliz, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. O reino que é cheio do Espírito Santo, ele come feijão com arroz puro, dando glória a Deus, aleluia, feliz da vida. Glória a Deus, Jesus diz, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá, porque o mundo só tem alegria quando a mesa está farta, geladeira cheia, dinheiro no bolso, amigos em casa, mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente está ligado nas coisas de cima, estou dizendo por experiência do passado, viu? A gente fica feliz com qualquer coisa, o sapato está furado de baixo, é uma roupa só durante 2 anos, sabe? A gente toma banho, bota a roupinha, pega o sapato, pega a Bíblia, bota um rabo de cavalo assim, vai-se embora para a casa de Deus, feliz da vida, dando glória a Deus, falando língua, cantando o dia todo, porque está cheio da unção, irmão. É verdade, irmão. Glória a Deus. Está cheio da unção. Quando a gente
estavam cheias do azeite no arrebatamento da igreja. Mas as que estavam vazias ficaram. Glória a Deus. Aqui fala a samaritana, mulher evangelista, né? A samaritana, mulher evangelista. A mulher estava lá na beira do poço, teve encontro com Jesus. Eu achei tão linda essa passagem aqui. Lucas, João, glória a Deus. João 4,39. Olha só o que é que ela fez. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quando tinha feito. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Qual a convicção que você tem da sua salvação? Qual a convicção que você tem de que Jesus está voltando? Irmãos, a gente tem que falar com essa mulher com convicção, com certeza. O mundo tem que olhar e dizer, meu Deus, como aquela crente confia, como ela tem fé, como ela crê que Jesus volta, como é que ela tem certeza que o nome dela está escrito no livro da vida, como é que ela sabe que vai andar em rua calçada de ouro, como é que ela sabe que vai ver Jesus face a face, como é que ela sabe que vai usar coroa de glória, coroa de justiça e aquelas coroas todas que Deus tem para nós. É convicção. Tem gente que já não tem nenhuma certeza da sua salvação. É verdade. Às vezes chega diante do ímpio com palavra negativa. E às vezes o ímpio mesmo é que lhe dá uma palavra de fé. É assim, irmão, não é assim não. Olha, irmão, vamos pedir a Deus que nessa noite o Senhor acrescente a nossa fé. Que o Senhor nos dê uma fé do tamanho de Deus. Aquela que pega os montes do nosso problema e joga lá no mar. Nós precisamos de fé. Nós temos a fé da salvação. Nós precisamos da fé das bênçãos que nós necessitamos aqui. E na fé também para que Deus possa operar maravilha na vida de outros através da nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Então, ela falou com tanta convicção. Olha, ele revelou tudo da minha vida. Sobre os maridos, né? E eles creram, porque eles viram que ela falava com tanta certeza. E ele disse, realmente. E quiseram Jesus também, aceitaram Jesus. O mundo tem que ver algo diferente em nós. Ele tem que ver base, convicção, certeza, paz. Aí ele vai olhar, mas eu também quero ser crente. Não é, irmão? Nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus. Nós somos nação santa, povo adquirido, embaixadores do céu. Irmão, nós somos importantes aqui neste mundo. Nós somos representantes da nação celestial aqui na terra. Embaixadores é um representante do céu aqui na terra. Se um chinês estiver aqui no Brasil e ele fizer uma besteira que sirva de escândalo, vai escandalizar o país dele. Assim somos nós. Se nós fazemos alguma coisa aqui, quando acontece escândalo, né? Tantas coisas, roupa, tantas coisas no meio do povo de Deus, vai servir de escândalo para o céu. Escandaliza a palavra de Deus. E a palavra de Deus também diz, ai daqueles, porque vem o escândalo. E o Senhor também diz que tudo aquilo que causa escândalo será tirado do reino. Pessoas que causam escândalo não têm autoridade no Espírito Santo. Veio uma macumba ali na esquina, volta arrepiado. Chegou na minha casa, viu a calça do meu marido de cabeça para baixo, lá no Rio de Janeiro, uma tira com vaso na igreja, ficou apavorada, crente cheio de superstição, medo de gato preto, de sexta-feira 13, de escada. Irmão, nós somos libertos e conhecemos a verdade, e a verdade é a liberdade. Amém.
misericórdia, mansidão, domínio próprio, esperança, fé. É o fruto do Espírito Santo. Qual o fruto que nós estamos dando? É o fruto do Espírito ou o fruto da carne? Eu acho que é mais da carne, né? É verdade, irmão. Ira, inveja, peleja, contenda, fofoca. E com o perdão de Deus, a gente precisa juntar os pés, entender que a porta é Jesus, a gente entrou, mas o caminho é estreito e apertado. A palavra de Deus diz que aquele que não tomar a sua cruz e seguir a Ele, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O irmão estava pregando na rádio essa semana que o maior inimigo que a gente tem é o diabo, não. É a gente mesma. Porque eu tenho que vencer a mim. Eu tenho que negar a mim. Eu tenho que dizer não à minha carne. E dizer sim para Jesus, embora na batalha da carne com o Espírito. A carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. Mas quem vai vencer? A minha carne ou o meu Espírito? Nós temos o Espírito Santo que nos capacita a vencer a carne, porque é Ele que faz. Mas isso vem através da oração, através do jejum, através da palavra. Chega na escola dominical, não vai, chega na doutrina, não vai, chega no culto de oração, não vai. Isso é o que nos sustenta. Não é só cantar, não. Glória a Deus, aleluia. Aqui fala da Dorca. A Dorca costurava roupas. Eu conheço irmãs que às vezes é uma noiva na igreja nova, que não pode fazer, né? Aí uma dá isso, outra dá aquilo, outra dá aquilo, aí faz um bolo de graça, usa o talento dela para Jesus, né? Tem outras que fazem os enfeitinhos nas festas da igreja, não cobra nada, dá de presente. Dorca fazia roupa para irmãs pobres que não tinham como pagar. Ela era bondosa, irmão. Jesus é bondoso, Jesus é bom para a gente, Jesus é misericordioso, Jesus é amoroso e a gente precisa ter o caráter de Jesus na nossa vida. Glória a Deus, né? Ser altruísta, como disse aqui na palavra. A gente precisa mudar, mudar, mudar. O mundo precisa ver mudança para que a gente não se torne meros religiosos, né? Aí a gente se torna religioso. Aqui fala de Lídia, mulher hospitaleira, vendedora de púrpura. Eu não achei o dia do capítulo, parece que é Atos. E lá ela hospedou, né, o apóstolo Paulo, se não me engano, hospedou, mulher hospitaleira. Quantas vezes a gente chega na casa do irmão para vender um produto? Não é ficar na casa dos outros, não. A palavra de Deus também diz em Provérbios: aparta o teu pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te odeie. Tem gente que quer estar na casa da irmã todo dia, comendo, perdendo tempo. O tempo da irmã não é assim, não. Mas às vezes é uma necessidade qualquer, né, de você vender um produto, de você, sei lá, ir lá, glória a Deus, por algum motivo. E muitas vezes a irmã pergunta se você quer um copo d'água. É assim mesmo. Fica doida que você vira as costas. Falta o amor cristão. Aconteceu algo lá no Rio de Janeiro tão importante, irmão. Numa mulher caseira da igreja batista tradicional, uma igreja que não fala línguas, tradicional. Meu marido chegou com um carro de engenheiro, um carro muito bonito, no lugar que eu morava, que era uma kitnet, mas à frente era uma rua de estrada de ônibus assim, esses ônibus de viagem, né? E não tinham deixado o carro do homem, e já era 11h30 da noite. Eu fiquei apavorada, porque tinha umas ferramentas na cara dentro do carro. Eu digo, e agora? Deve estar esse carro, cheio de ladrão. Mas eu comecei a orar, e perguntando a Deus, Senhor, onde eu vou, essa hora. Pensei, irmãos, com toda certeza, e muitos irmãos da Assembleia, que tinha garagem, tinha lugar, mas eu não tive coragem de falar com nenhum. E eu digo, Jesus, aonde eu vou? O Senhor foi e disse, Monte Tabor, que é justamente a Igreja Batista Monte Tabor. Ela tinha um pátio muito grande, tinha igreja e tinha a casa do caseiro atrás. Já tinha uma horta, que a metade era da igreja, a metade era do caseiro. Aí a gente saiu, feito que arrancava os galhos das árvores. Deus é tão bom que quando a gente chegou na frente da igreja,
portão pequeno estava aberto e o do carro fechado. Ele ficou do lado de fora, eu fui lá, bati na porta da irmã, tinha faltou luz geral. E ela veio com aquela lamparina de gás na mão. E eu contei para ela a história, eu disse, irmã, a gente dorme ali debaixo da mangueira aí no sítio mesmo. Não, de jeito nenhum, vai dormir nada. Quando o irmão entrar com o carro, ela me deu um molho de chave. E a chave que eu abri era a chave do portão grande, irmão. Deus fez eu abrir uma única chave, um monte de chave da igreja. Aqui eu peguei ela do portão. Tudo, né? Aí ela abriu a casa dela, forrou os tapetes na sala, deu um bocado de cobertor, almofada. Emprestou o pijama do filho dela para Luiz, que ele está com a roupa cheia de caixa da oficina. Irmão, que hospitalidade linda. E eu demorei a dormir, porque eu fiquei pensando que amor tão grande. Quando foi 5 horas da manhã que a gente levantou para não querer dar trabalho, já estava o café na mesa, o leite, uma coisa de pão, biscoito e um bolo que ela faz e deixa pronto para o irmão. E eu fiquei olhando, é isso que Jesus quer, irmão. Hospitalidade. Hospedava os homens de Deus. A Bíblia diz que muito sem saber hospedava um anjo naquele tempo, né? Pronto. Mas a palavra de Deus, eu não vou pregar mais por causa da hora, mas aqui também fala, que eu não vou falar, de Safira, a mulher mentirosa. Enganando o Senhor, né? O marido mentiu, ela foi atrás, mentiu, morreu os dois. Porque a Bíblia diz que o mentiroso não herda o céu. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Não é que a gente vai mentir, vai pegar, viu? Às vezes tem um filhinho e diz assim, olha, eu vou lá na venda. Aí o menino começa a chorar, não chore, mas não me dá um docinho. E chega no prato da bata da criança. Mentindo, amanhã vai querer que o filho seja crente. Se esconde, compra na porta, eu já vi, né? Como ele junto uma das taxas, que não sabe escada no meio da rua. Aí, quando ela me dizer, rapaz da prestação, diz aí que eu não estou não. 7 viagens para pastor, 7 viagens ela disse que não estava. Vai morar no céu? Se você não pode pagar, a Bíblia diz, se não tens com que pagar, porque tirariam a tua cama de debaixo de ti. Está lá no livro de Provérbios. Não compra. E se acontecer algum imprevisto, que é natural, vai lá e se justifica. Mas não fica se escondendo e dizendo que não pode não. Mentindo não, porque como é que vai? É por isso que a palavra de Deus diz que às vezes é necessário a carne ser entregue a Satanás para a alma se salvar. Quantas vezes eu pego o crente e jogo lá no leito, para não se perder, porque o julgamento vai começar pela casa do Senhor. Glória a Deus. Vai falar sobre mulheres, mas a igreja não tem homem nem mulher, é tudo uma coisa só. A quem fala, vida linda, traidora, meu Deus, a palavra de Deus diz: o amor seja não fingido, o amor tem que ser entranhável. Você pega um bife, bota um pouco de sal, aí você vai bater, até aquele entrar, ou a farinha de rosca, né, para fazer fica milanesa. Aí você bate, para aquele entrar e ficar bem. Assim Deus quer que seja o amor da igreja, irmão. Quanta indiferença. Eu fui numa igreja, lá querida, amada, oi amada, beijos, abraços, aquela coisa linda. Mas era tradicional, eu sou pentecostal, voltei para o Pentecoste. Acabou, irmã. Todo mundo tem telefone, as irmãs lá. Não telefona, não procura. É assim, eu estou aqui, né? Amada, querida, bem, papá. De repente vai para aquela igreja da esquina, de repente acabou, deixa eu ser irmã. Não é assim, irmão. O corpo de Cristo, ele é um só e universal. Glória a Deus. Aleluia. Aqui fala de Jezabel cobiçosa e Eva desobediente. Né? Satanás usou a cobra para ela, caiu na conversa de Satanás e a gente está pagando preço até hoje. A gente não, porque Jesus já me resgatou, graças a Deus. Mas então, irmãos, se for falar, é cajado, é azeite, é tudo misturado.